Estamos de volta com o seu Filosofando no segundo bloco. Nós estamos aqui comemorando mais uma vez o pensamento de Allan Kardec, porque nós estamos lembrando, conforme eu disse, a inauguração da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas no ano de 1858, com a consequente publicação do primeiro livro da Revista Espírita, que foi construída na época através de fascículos. Nós estamos também aqui com o nosso querido companheiro do Movimento Espírita, da Sociedade de Estudos Espíritas da Lapa. Eu vou aprender, viu, Osmar? É o nosso querido Osmar Fantinato, que está aqui conosco já no segundo programa. E vamos, como o nosso tempo é curto, Osmar, a gente já vai direto para uma próxima pergunta a você. Perfeito. O Kardec menciona publicações no livro Viagem Espírita, em 1862, que está servindo como base de análise do pensamento do Kardec, menciona publicações simplesmente lamentáveis, com rótulo de espíritas que permeiam o mercado editorial do seu tempo. Veja só. O que dizer, Osmar, do mercado editorial que se intitula espírita, mas que na verdade perpetua o misticismo, as ideias contrárias à mesma doutrina? O que o Centro Espírita pode fazer nesse caso para evitar que esses autores ou títulos, editoras, permeiem o pensamento espírita, transfigurando a palavra e os ensinamentos dos espíritos superiores já no nosso tempo? Olha, eu vejo isso lembrando também o plano espiritual superior, que diz a Kardec, né? 2 são os mandamentos. Primeiro, espírita, amai-vos, e segundo, instruí-vos. Eu acho que a coisa está na instrução, né? Por isso que os centros espíritas hoje batalham muito pelo estudo, né? Mas é necessário que se faça um estudo muito assertivo da doutrina, porque assim, a doutrina acabou ficando muito burocrática. A gente tem tentado na nossa sociedade cercear essa burocracia que tem dentro do espiritismo. Uhum. Isso tem afastado as pessoas, inclusive do estudo, né? Você obriga a pessoa, às vezes, a estudar 10 anos para ele começar a fazer um trabalho de caridade. Enquanto ele não for, não tiver os diplomas todos, ele não pode fazer caridade. Isso acaba cerceando e a pessoa acaba não se interessando muito pelo estudo. Hoje nós temos tablet, notebook, internet, o celular, né? Vocês têm um app hoje aqui. E nós ainda estamos naquela sala de aula antiga. A sala de aula já está mudando, eu sou da educação, né? A sala de aula já está mudando hoje, com o aluno sendo o centro da sala de aula, não mais o professor, e nós continuamos com aquela aula chatinha dentro do centro espírita. Isso faz com que as pessoas não se instruam. E aí, se a pessoa não tem instrução, ela aceita qualquer coisa. Então, hoje, o mercado editorial brasileiro, né, virou um negócio. Isso. E você tem certas editoras, até famosas, que nós lemos os livros e falamos, como é que uma editora dessa consegue colocar uma obra dessa a público? E chamar de espírita. E chamar de espírita. Né? Isso. Né? Nós temos escritores maravilhosos que nem são mediúnicos, né, que são pesquisadores, escrevem coisas maravilhosas. E aí você tem obras mediúnicas que a gente não sabe realmente como alguém pôde colocar aquilo. Né? Então acho que a coisa está na instrução. Desculpa, a coisa está na instrução. Isso. Né? Então, Osmar, não querendo cortar o que você está falando, mas eu acho o seguinte, eu tenho a impressão que esses livros de ordem mediúnica crescem muito mais em cima de outras propostas educacionais espíritas, porque as pessoas ainda vão muito atrás do fenômeno, você não acha? Sim. Não é? Sim. Porque não tem instrução. É. Se tivesse instrução, não vai atrás do fenômeno. É interessante, não é? Mas você sabe que mesmo dentro dos centros espíritas, a gente tem 2 grupos de estudos espíritas lá no Centro Espírita Nosso Lar, Casa André Luiz. Nós notamos que, sem dúvida nenhuma, são grupos grandes, não é? São pessoas que estão interessadas em estudar, aprofundar o conhecimento na filosofia espírita, nessa abrangência ampla que ela pode oferecer. Mas se você fizer uma proposta de um curso de desenvolvimento mediúnico, tem muito mais gente do que você supõe
do que seria, por exemplo, um estudo que eu fiz sobre o livro Espírito e o Tempo, naquele mesmo centro, que foi uma classe muito pequena. Sim. Então, é muito interessante a gente notar essa influência que a mediunidade ainda tem, que as pessoas encaram a mediunidade como sendo um fenômeno maravilhoso, você vai estar em contato com os espíritos. Não é nada disso, não é verdade? Sim. Nós até brincamos lá no nosso centro, porque nós temos um trabalho mediúnico que é fechado, como deve ser, né? E nós não temos nenhum atendimento mediúnico. E às vezes a pessoa vem, faz a orientação, o atendimento fraterno, e não volta mais, porque ele queria mesmo falar com o espírito. Que interessante, que olha é só. Isso que as pessoas buscam. Né? Então, quando você coloca... Mas aí é que está, eu continuo dizendo, é a falta do conhecimento, né? Do que é a doutrina. Talvez nós mesmos estejamos divulgando errado a doutrina. Né? Exatamente. E o que é esse mundo espiritual que todo mundo acha tão atraente, mas que, na verdade, tem pessoas como nós. Sim. Né? Pessoas como... Só tem pessoas como nós. Só tem pessoas como nós, pessoas inferiores até, né? A gente vê que no mundo espiritual tem todos os níveis, Sim. não é? Sim. Então, por falar em todos os níveis, Osmar, o Kardec menciona nesse livro, Viagem Espírita em 1862, o grande problema empecilho que é a obsessão contra o espiritismo. Então, já que a gente está falando de fenomenologia, vamos estudar um pouquinho, né? Então, ele cita o exemplo, por exemplo, dos obsedados de Morzine. Há uma passagem numa das revistas espíritas onde ele conta o que aconteceu nessa aldeia, que ele próprio analisou à distância. E hoje nós estamos livres da obsessão nos seus diversos níveis de envolvimento, mesmo dentro dos centros espíritas, entre os seus trabalhadores e dirigentes, Osmar, o que você acha? Tem um livro famoso que é o Aconteceu na Casa Espírita, né? Eu acho que esse livro mostra bem como é que acontece no centro espírita. Até porque eu acho que o plano espiritual inferior, ele procura desorganizar, né? Para poder vencer do outro lado, lógico. A gente tem recebido nas nossas reuniões mediúnicas, às vezes, espíritos que vêm nos confrontar. Né? E nós percebemos que às vezes nós nos deixamos levar porque nós somos humanos. Né? Que nós estamos, como disse até no outro programa, nós estamos em processo evolutivo. Nós ainda temos um sentimento muito forte voltado para o mal. Né? Mesmo sendo espírita, porque nós estamos espíritas para poder evoluir melhor, né? Mais rápido talvez, ou evoluir. Então eu acho que faz parte da nossa evolução essa perturbação que a gente passa, mas é o que Cristo dizia, orai e vigiai. E às vezes a gente não vigia. Então os próprios centros espíritos, os próprios dirigentes, outro dia lendo até uma obra, eu não lembro agora o autor, mas o Dr. Inácio Ferreira, se não me engano, que está lá, no plano espiritual, com um sanatório para dirigentes espíritas. Isso quer dizer que o espiritismo não nos salva. Quem nos salva somos nós mesmos. Não basta ser espírita para ser salvo. Né? Então, a obsessão é uma coisa que está aí permeando a nossa vida. E a nossa época está muito difícil também. Está muito difícil, está muito difícil. A gente está vivendo um período de grandes desafios existenciais, sim, de grande agressividade, não somente no nosso país, principalmente no nosso país, sim, mas também no mundo. Então, toda essa psicosfera de violência permeia tudo aquilo que a gente sente, enfim, as coisas que a gente aspira a fazer e não consegue, e parece que as nossas iniciativas são tolhidas e tudo mais, né? Mas esse processo da obsessão, que o Kardec estudou tão bem no livro dos médiuns, que passa por aquilo que ele chamou de obsessão simples, sim, você pensa que é simples porque não tem importância. Não tem importância, não é simples não assim. É, não. Mas não é bem assim, não, porque a subjugação começa pela obsessão simples, né? Sim. Fala um pouquinho sobre isso para a gente, Osmar. Acho que você já falou, quer dizer, nós temos que estar vigilantes, orar e vigiar, ou vigiar e orar. Na verdade, o termo certo é vigiar e orar, né? Então, nós temos que estar vigilantes sempre. E se você se deixa levar por uma pequena obsessão, uma pequena perturbação, e não vigia, amanhã ela pode se transformar, como você disse, numa subjugação. Numa subjugação. A gente tem muita responsabilidade, né? Porque
Nós conhecemos, nós sabemos, mas o dia a dia, como você disse, nos deixa levar por essas emoções, né? Nós temos aí um problema político muito sério, nós temos um problema econômico muito sério, nós temos um problema social muito sério. E às vezes a gente cai um pouco, né? É verdade. Se deixa levar. Não se deixa levar, né? Daí o desafio da gente viver aqui no século XXI, nessa fase de mudanças, né? Mudança de pensamento, mudança de comportamento. Essa proposta que a filosofia espírita oferece para a gente. Se a gente não tivesse no meio dessa arena lutando, a gente não teria como avaliar as conquistas que a gente já fez. Perfeito. Né? Então eu acredito que seja um grande momento para a nossa evolução. Olha, estar renascido aqui agora, nesse momento, eu acho que faz de nós gente muito corajosa, você não acha? Ter renascido nesse momento? Né? Acho que... não sei. Precisaria pensar um pouco mais sobre isso. Não sei se nós somos corajosos, espíritos corajosos. Acho que sim, talvez um pouco corajosos, sim, de estar nesse momento. Mas nós já tivemos em situação pior, né? Pois é. Corajosos eu acho que eram os que se jogavam lá no Circo dos Leões e ainda agradeciam por aquele momento, né? Então... Só que os nossos leões agora são outros. São outros, nossos leões são outros, internos, mas aqueles serviram como exemplo para a gente, não é? Sim, de coragem também, mas de uma fé incrível na pessoa de Jesus, nos ensinamentos dele, naquilo que ele deixou para a gente como herança. Eu acredito que o que esteja faltando também no movimento espírita, nosso brasileiro, já que o Brasil é o maior país espírita do mundo, essa conscientização do papel de Jesus em nossas vidas. Sim. Não aquele Jesus igrejeiro, sim, não a segunda pessoa da Trindade, não é nada disso, porque isso está entranhado no nosso inconsciente coletivo, né? Sim. Então, o que nós temos que fazer é conhecer Jesus em plenitude, aquilo que ele veio fazer. Ele não veio salvar ninguém, ele veio ensinar caminhos, ele não fundou religião nenhuma, ele só veio dizer para nós o que tínhamos que fazer para alcançar essa tão propalada felicidade que a gente busca aqui e ali, até nas questões de consumo, mas que na verdade não é nada disso. É conhecer Jesus. O movimento espírita está muito afastado de Jesus. Ainda tem aquele Jesus mítico ou místico, né? Aquela aura maravilhosa, mas a gente tem que alcançar isso, né? Perfeito. E eu acho que talvez seja isso que tá custando, né, para a gente. Você não acha, Osmar? Acho que ele é a grande figura a ser seguida, a ser entendida, né? Isso. A ser entendida. É Mesmo verdade. nós que temos, não o vemos como místico, isso, como outras religiões, nós ainda não o entendemos plenamente. Não, né? ainda falta. Então, ainda falta bastante. O Livro dos Espíritos diz assim, que falta para nós um sentido. Então, a gente primeiro precisa descobrir o sentido. Para depois a gente descobrir Jesus, né, Osmar? É verdade. Osmar, a gente agradece mais uma vez a tua presença aqui entre a gente. Fazemos o convite para você voltar de novo, por favor. Osmar Fantinato faz parte do Conselho da Sociedade de Estudos Espíritas da Lapa, faz parte da USE, né? Mas tem um trabalho intenso, tanto no movimento espírita quanto no meio acadêmico também, porque também o Osmar é professor de faculdade, não é isso, Osmar? Então, e também empresário. Então, nós agradecemos a você e aproveitamos mais uma vez a oportunidade para te convidar para fazer parte da FEAL, a Fundação Espírita André Luiz, que agrega a TV Mundo Maior, a Rede Boa Nova de Rádio. Então, grande parte das equipes que trabalhamos nas emissoras, nós somos voluntários, mas a FEAL conta com uma equipe de profissionais que trabalham cotidianamente. Por isso, você está recebendo esse programa no seu lar com a qualidade que você merece. Faça parte da nossa equipe, portanto, faça a sua contribuição no 0800 12 18 38, associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova. O Filosofando fica por aqui, mas a gente conta com você para o próximo programa. Fique com Deus e até lá.